Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem devido ao coronavírus. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online no nosso canal do YouTube às 20 horas. Nesse momento, pedimos que coloquem a sua água para fluidificação. Ao término da palestra, iniciamos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo da guarda, na certeza que receberás todas as energias necessárias para seu refazimento e equilíbrio. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Valdori, um trabalhador da Casa Espírita Mensageiros do Bem. E mesmo à distância, estou aqui nesta noite para falar um pouquinho a respeito dos dois lados da vida e da nossa postura diante de cada um deles. Inicialmente, vou pedir que fechemos os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo-os por tudo que somos, por tudo que temos. Pedir aos bons espíritos que nos inspirem, que nos auxiliem e nos protejam. Que assim seja. Eu vou iniciar a minha fala abordando, ou melhor, fazendo uma breve retrospectiva histórica a respeito da evolução humana. Todas as sociedades, nas mais diferentes épocas, buscaram sua evolução, lançando mão de todos os meios que tinham à sua disposição, visando a produção de tudo o que precisavam para a subsistência, para o conforto e para todos os demais prazeres do mundo material. A forma como cada sociedade manipulou esses elementos acabou convergindo invariavelmente para um mesmo ponto, ou seja, para as relações de poder. O tempo foi passando, conflitos ocorreram, impérios até então poderosíssimos foram caindo, sociedades foram sendo desfeitas para dar lugar a outras estruturas sociais, a outras formas de governo, a diferentes formas de pensar e de agir, buscando sempre um melhor aparelhamento. Uma coisa não mudava. A busca pelo poder implica na ideia de uns podem mais, outros podem menos. E, invariavelmente, no mundo capitalista, os que podem mais são minoria. E isso nos leva a concluir que, infelizmente,
a maioria das populações de todo o mundo, em todos os tempos, sempre ficou à margem de tudo aquilo que elas ajudaram a construir. Pois bem, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, chegou a nossa vez de criar, experimentar e desenvolver o nosso lado tecnológico e assistir os seus efeitos sobre nós mesmos. É visível que a dinâmica dos tempos atuais tem tornado as relações sociais em todo o mundo cada vez mais complexas e diversificadas. Ora, essa complexidade e essa diversificação naturalmente exige cada vez mais a busca de meios que garantam a subsistência dessas pessoas. Meios que possam suprir todas as suas necessidades. Por conta de tudo isso, o desenvolvimento tecnológico em todos os setores do mundo material tem mostrado uma evolução absurda. Tudo tem adquirido uma velocidade e um alcance tão elevado que, por vezes, parece nos faltar tempo para olhar para dentro de nós mesmos. E pior, em alguns momentos, muitos de nós temos trocado o calor humano pela frieza das máquinas. É o que estamos fazendo agora. Embora por razões alheias à nossa vontade. É claro que estamos saudosos do abraço apertado dos amigos, do sorriso aberto e verdadeiro, do olhar carinhoso. Afinal, somos seres criados essencialmente para viver em sociedade. E temos a necessidade da aproximação. Porque somos carentes de companhias para podermos compartilhar experiências, saberes e aprendizados. Até aproximadamente 2 meses atrás, tudo parecia normal, ou seja, todos correndo. Tudo passava muito rapidamente, numa velocidade, como sempre, quase irracional. Reclamávamos que não tínhamos tempo para tantos afazeres. De repente, um inimigo silencioso, invisível, parou a gente. Fomos parados. Tivemos que esperar cair a ficha, buscar o equilíbrio e nos reinventar. Encontrar alternativas para dar conta das nossas questões pessoais, porque as questões coletivas foram suspensas. Passamos a ter que ver o mundo pela janela. E aí podemos nos perguntar: para que correr tanto? Agora nos sobra tempo. Por que esperarmos que alguém nos force a isso? Por que buscamos tanto o que não trouxemos para este mundo e que também não levaremos quando formos embora dele?
como temos usado tudo que conquistamos, tudo que construímos, tudo que evoluímos, como temos usado tudo isso para o nosso melhoramento, para o bem. E com tudo isso, o que temos feito pelo bem daquele que caminha conosco? Por que correr tanto se não temos sequer certeza absoluta de para onde estamos correndo? Se estamos correndo para o lado certo? E qual é o lado certo? Eis aí a dupla face da vida. Uma material, transitória, perecível, é aquela que vamos descartar. A outra, espiritual, eterna, imortal. Bem, a partir dessa afirmação, não podemos mais nos ater apenas ao lado material. Nós temos um outro lado agora para dar conta. Pensar também no nosso lado espiritual. Agora, se temos um lado material e um espiritual, ambos fazendo parte de um todo, que é a vida, somos levados a deduzir que não somos exclusivamente matéria, humanos. Somos também espíritos. E somos mesmo. Embora muitos não acreditem e não aceitem, somos espíritos numa experiência humana. E não o contrário. A partir de agora, é preciso dar sustentação a essa afirmação. Então vamos lá. Durante suas pregações doutrinárias, algumas frases proferidas por Jesus e registradas no Evangelho apontam para a existência, mesmo que de uma forma sutil, de uma vida futura e de um mundo espiritual. E é o que encontramos em, por exemplo, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, fica até engraçado a gente pensar como essas palavras de Jesus caíram sobre aquela população tão carente de conhecimentos. Não que fossem intelectualmente limitadas, mas não tinham conhecimento para entender o que Jesus estava querendo dizer. Eu fico imaginando romanos e judeus ouvindo essas palavras. Deve ter caído quase que uma bomba. É claro que eles tinham conhecimento, mesmo que superficial, das ciências físicas. Mas esse conhecimento, como já disse, era muito imperfeito, superficial e muito aquém do necessário para compreender adequadamente o que e do que Jesus estava falando. Aquelas pessoas não tinham conhecimento apropriado
e nem condições de ouvir falar de um mundo extrafísico e da existência ou da possibilidade de uma vida após a morte. Se ainda hoje muitos ainda não acreditam que seja assim, não aceitam que seja assim, o que dizer das pessoas daquela época? Agora, não nos cabe fazer julgamentos. Temos, ao contrário, que respeitar o livre-arbítrio, respeitar as limitações e a vontade de todos aqueles que pensam diferentes de nós. Não podemos imaginar que estamos sempre 100% corretos. Foi o Espiritismo que, a partir do século XIX, com a codificação de Kardec, revelou, por meio de provas incontestáveis, a existência dessa dupla face de que estamos falando. A existência do mundo espiritual, do mundo corporal ou material e da relação que deve existir entre ambos. Percebam que eu falei de relação entre os dois mundos e não exclusividade de um sobre o outro, certo? Pois bem, é sabido que da Terra, da face material, não levaremos nada além dos nossos méritos ou deméritos. Então, por que criar tantas situações, muitas vezes condenáveis, buscando coisas que não poderemos levar quando chegar a nossa hora de ir embora? É claro que não seremos julgados por buscar meios que proporcionem bem-estar, conforto, alegria e demais prazeres terrenos. Isso é salutar. Isso demonstra esforço, trabalho e aprendizado da nossa parte. Seremos julgados, sim, pelos abusos que cometermos na busca dos meios para essas conquistas e como utilizamos estes elementos. Tudo que for para uso do corpo ficará para trás. Apenas o que for de uso da alma seguirá conosco na nossa bagagem. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais poderão estar nessa bagagem. Se é assim, pergunto: por que cuidar somente da face material da vida? Ela tem duas, lembram? Se a vida material representa todas as nossas conquistas no plano terreno, a face espiritual retrata a nossa essência. A face espiritual é a que nos coloca diante de nós mesmos, com a certeza de que somos responsáveis por tudo que nos acontece, seja bom ou ruim. É ela que nos coloca de cara com os compromissos que assumimos conosco, com o próximo e com Deus. É ela que nos coloca, através do pensamento, em contato com outros espíritos. E a qualidade desses contatos depende da elevação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. É necessário perceber e aprender o que e como pensamos. Perceber que somos imperfeitos
e que devemos buscar nossa transformação para o bem através do próprio esforço, reconhecer que evoluímos muito no aspecto material, mas que ainda engatinhamos nos aspectos e questões morais, justo aquelas que são as únicas que levaremos deste mundo. Precisamos aprender a amar como Jesus nos amou, aprender a trilhar o caminho da caridade, aprender a aprender, leve o tempo que levar. É isso e para isso que estamos aqui. E no que diz respeito ao aprender e ao tempo que se leva para aprender, me permitam fazer uso de parte de uma obra atribuída a um dos maiores nomes da dramaturgia universal. Direi assim: depois de um certo tempo, você aprende a pequena diferença entre estender a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa ser dono de alguém. Aprende a construir todas as suas estradas do hoje, porque o terreno do amanhã é muito incerto. E o amanhã talvez nem venha. Aprende que não importa o quanto você se importa com isso ou com aquilo, isso pode apenas desgastá-lo, porque sobre isso ou aquilo existem pessoas que simplesmente não se importam. Aprende que não importa o quão boa é uma pessoa, ela irá feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar suas dores emocionais. Com o tempo você descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E descobre que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Aprende que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, ao deixar as pessoas que amamos, devemos deixá-las com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas que somos nós os responsáveis por nós mesmos. Aprende que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Aprende que não importa onde você chegou, mas para onde está indo. Agora, se você não sabe para onde está indo, olhe para dentro de você mesmo. Talvez a direção, o caminho, esteja onde você nunca procurou. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. Aprende que ser flexível, diplomático, não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa
o quanto delicada e frágil seja uma situação, ela sempre terá, no mínimo, dois lados. Com o tempo você descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que lhe chute quando você cai é uma das poucas que lhe estende a mão e o ajuda a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que se aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que nunca se deve dizer para uma criança que sonhos são bobagens. Seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Muitas vezes, você precisa perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade que você julga, em algum momento você será condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração for partido, o mundo não vai parar para que você o conserte. Aprende que tempo não é algo que se possa voltar e que para isso ou por isso deve ser bem aproveitado, sempre. Portanto, plante seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E, finalmente, você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir além do que achava que podia. Aprende que a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas, elas podem nos trair. Porque muitas vezes, ou quase sempre, elas nos fazem perder o que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Então, queridos amigos, que a gente possa realmente aprender a caminhar nesse plano terreno, sem esquecer que temos um compromisso também com o plano espiritual. Que a gente realmente entenda que a humildade, o amor, a fé e a caridade são as sustentações, as nossas reais sustentações nos dois planos da vida. Que o Mestre Jesus abençoe a todos e que fiquemos todos na sua paz. Que assim seja.